aprender um linguajar nacional, compreensível em qualquer lugar. Fale a linguagem do povo. Evite usar gírias. Outra coisa importante no sermão é a entonação. A voz estridente irrita os ouvidos do povo, assim como a voz tristonha. Não faça como aquele pregador que anotou ao lado do seu sermão. Gritai aqui. E fez uma seta indicativa porque o argumento é fraco. Jovens pregadores costumam começar suas pregações muitas vezes num tom elevado e quando precisam da voz já não tem mais. É importante estudar sobre a entonação. Por outro lado, um certo pastor dizia que o púlpito é a arma dos covardes. Tudo que não tem coragem de dizer face a face diz no púlpito. Do alto do púlpito, muitas vezes, o pastor esbraveja sobre o pecado, mas também ataca aqueles que fazem algum dano a ele. Covardia. Não se pode fazer isso. O púlpito da igreja é lugar de graça, de amor, e não de ira. O pregador deve encarar a sua plateia nos olhos. O pregador não pode olhar para uma só pessoa, não. Mas deve entonar, direcionar os seus olhos às pessoas que estão lhe ouvindo. Outro fator importante na pregação é a matéria. O sermão, diz ele, há de ter um só assunto, uma só matéria. Não se pode semear muitos tipos de sementes no mesmo sermão, ou então nada vai se colher. Se o lavrador semeasse primeiro o trigo, e sobre o trigo semear o centeio, e sobre o centeio semear o milho, e sobre o milho a cevada, o que haveria de nascer? Se misturarmos diversas sementes numa cova, num buraco, vai nascer uma mata brava, uma confusão verde. Procure um assunto e fale sobre ele. João Batista convertia muitos da Judeia. Qual era a pregação de João Batista? É chegado o reino dos céus. Jonas converteu os ninivitas. Qual foi o assunto? A subversão da cidade. Queremos pregar muitas vezes 40 assuntos em uma só hora. Não pode. Não podemos cometer esse equívoco, esse erro. Não se perda nisso. Os jovens muitas vezes se perdem no púlpito quando querem discordar sobre temas vastos, grandiosos. Ficam muitas vezes perambulando pelas escrituras, vagueando, não chegando a lugar nenhum. Não! Todo sermão deve ser trazido à realidade dos nossos dias. Espelhar o problema do povo que ouve, resolver os seus questionamentos. O sermão deve gerar luz e não confusão, amados. Todo pregador tem que ter conhecimento. O pregador deve pregar o que é seu e não alheio. Porque muitos pregadores não estão dando fruto, porque não estão pregando o que é seu. Exemplo disso, Davi, quando saiu ao campo contra o gigante, Saul lhe ofereceu armas. Mas ele não quis aceitar. Com as armas alheias ninguém pode vencer, ainda que seja um Davi. Não, as armas de Saul só servem para Saul, as de Davi só para Davi. E mais proveito tem um cajado
e uma funda própria, meu irmão, do que uma lança alheia. O pregador deve vivenciar o que está pregando, sempre que prega uma mensagem gerada no coração de outro pregador. Estará apenas repetindo as palavras e o povo sente e não reage se o sermão for de outro. É possível sim obter ideias nas mensagens que nós pregamos, até ilustrações, mas pregar literalmente não tem como. Não tem como. Paulo disse que o homem de Deus deve ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O pregador deve estar preparado para falar aos sábios como Jesus,